E diga lá que eu falo, cá, tudo bem com vocês aí? Vamos para mais um vídeo. Como eu já falei, isso daqui é uma bagunça, mas está bem organizada, tá? A gente temos aí, vamos aos resultados do Brasileirão. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em 1-1, tá? E jogão de bola. Fluminense voltando a jogar bem, mas tropeçando. Quer dizer, esse daí é um tropeço que não é bem um tropeço, porque foi contra o líder do campeonato, né? Só que isso não ajuda muito o Fluminense. Deixa o Fluminense na 16ª posição, ou seja, primeira posição antes da zona da degola, e com 2 pontos ali do Grêmio. Né? Ele está com 18 pontos e fica cada vez mais difícil. Vamos ver se Marcão agora acerta novamente o time. E aí eu faço a pergunta para os diretores do Fluminense. Se era para manter o Marcão, por que trouxe o Roger? Tem coisa que não dá pra gente entender. Tá? Enquanto isso, o Flamengo também empatou com o Ceará. Tropeçou aí depois de vitórias seguidas, derrota também, tudo por goleada. Empatou em 1-1 com o Ceará, com o Vozão. E o Flamengo foi quem empatou. Foi com o Ceará? Deixa eu ver agora. Agora eu fiquei encafifado. Encafifado. Foi com o Ceará. Empatou em 1-1 mas mesmo assim chegou à 4ª colocação na tabela já e ainda tem 2 jogos a menos do que o resto. Hein? Ele está com 28 pontos ganhos, foi favorecido pelo tropeço dos demais, dos que estavam à sua frente. Né? Todos, Atlético, Palmeiras, Ferroviário e Bragantino, tropeçaram. Ele ultrapassou o Bragantino. É hoje o 4º colocado com 28 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Ganhando do Bragantino no desempate exatamente no número de vitórias. Novamente aquilo que eu falei antes, a importância do número de vitórias. A classificação do brasileiro, então, tá Atlético Mineiro em primeiro com 37 pontos, Palmeiras 32, Fortaleza 32, Flamengo 28 pontos ganhos. Se o Flamengo vencer os 2 jogos que restam, somam 6 pontos, 28 mais 6, 34 e chega à vice-liderança. Na zona da degola, o Grêmio é o primeiro com 16 pontos, deu uma recuperada, tá quase conseguindo respirar e botando o meu Fluminense para baixo. O Sport Recife tem 15, o América Mineiro 15 e a Chapecoense continua na lanterna verde com 6 pontos ganhos. O Brasileirão da Série B, na 19ª rodada, o Botafogo empatou com o Guarani em 1-1 e meteu 3-2 no Vila Nova na 20ª rodada. Com isso ele subiu para o 5º lugar com 32 pontos, estando 1 ponto atrás do Avaí, que é o primeiro na zona de classificação. Olha o Fogão aí se recuperando no certame. Já o Vasco da Gama vive o contrário, o avesso. Perdeu para o Londrina no meio de semana por 2-1 e perdeu para o Operário por 2-0 no final de semana. Com isso caiu para o 11º lugar com 28 pontos ganhos, perdendo para o CSA no saldo de gols. E aqui vem uma questão que eu soube. Parece que o treinador do Vasco declarou aí que ele não pode escalar os jogadores que ele quer por conta de pressão de empresário. Qual é a novidade, Lisca? Só você descobriu isso? Você só descobriu isso agora? Meu? Isso já existe há tempos no futebol brasileiro. É empresário que escala os times. Não adianta trocar treinador, é empresário que escala. O treinador, sim, tem que ter inteligência para montar o esquema tático que o time que os empresários querem que jogue consiga jogar. Empresário montar time, cada ideia desse Lisca. Vai para a várzea então, meu filho. Na várzea você monta o seu time sem ter empresário apoiando. Depende. Tem local que paga jogador e quer que o jogador jogue. A classificação da 2ª divisão é Curitiba 39 pontos, CRB 36, Goiás 35, Avaí 33 pontos. Na degola temos o Vila Nova com 19 pontos, o Vitória com 19, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas 13. A 2ª divisão está bem mais equilibrada do que a primeira, hein? Olha só, hein?
Na Série C, o Volta Redonda não passou do empate em 2-2 com o Paysandu e está em quinto lugar no Grupo A, perdendo ainda para o Tombense no saldo de gols, mas ganha do Ferroviário no mesmo critério. Continua ali o Voltaço brigando por vaga na próxima fase. Pelo Brasileirão da Série D, o Bangu perdeu de novo para o Cianorte, começou a escada descendente, o Bangu, e caiu para sétimo lugar, penúltimo, no grupo A7 com 13 pontos, ganhando da Inter de Limeira no saldo de gols. Já enquanto isso, o Boa Vista venceu o Madureira, tudo pela 12ª rodada, por 2-1, e está agora em quarto lugar com 15 pontos. E hoje seria um time do Rio de Janeiro classificado para a próxima fase. O Madureira, que perdeu do Bela Vista, caiu para o quinto lugar com 14 pontos ganhos. Né? Futebol feminino, Brasileirão, Série A1, quartas de final. Tivemos a segunda partida, a partida de volta. O Corinthians meteu 6-0 no Kinderman. Não tomou conhecimento. O Avaí derrotou o Grêmio por 4-1, enquanto a Ferroviária e o Santos ficaram no 2-2 e o São Paulo perdeu para o Inter de 3-1 em casa. São Paulo, que tinha ganho no jogo de ida por 2-1, perdeu para o Inter por 3-1 e, sinceramente, eu não entendi. É daquilo que só o futebol explica. Com isso, os classificados para as semifinais são Corinthians, Palmeiras, Internacional e Ferroviária. Ou seja, um paulistinha com o Inter se metendo de intrujão no meio da festa de paulistas. Né? Rubinho, acorda! Vamos ver, vamos dar apoio aí à Taça Unifute. A Taça Unifute está aí revelando talentos. Vamos dar apoio aos times de várzea. Vamos dar apoio a quem forma essas atletas, para que os grandes clubes tenham o mercado, tenham de onde tirar as suas atletas. Mas não adianta, não vai. Quem sou eu para ser ouvido? No Brasileirão da Série A2, o Bragantino meteu 2-0 no SMAC, enquanto o Atlético Mineiro ficou no 0-0 com o Crespon. Com isso, o Bragantino e o Atlético Mineiro estão classificados para a decisão da segundona, que eu acho que vai dar Bragantino. Fala aí nos comentários quem você acha que vai ser campeão da segunda divisão da A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, Atlético Mineiro ou Bragantino. Mas tem que falar antes da decisão. Pelo Carioca, Série A2, semifinais, já rodando aí, o Gonçalense bateu o Maricá por 1-0. Enquanto o Audax Rio e o Artisul empataram em 1-1, mas o Audax Rio venceu nos pênaltis. Com isso, Gonçalense e Audax Rio vão para a decisão do segundo turno da Taça Corcovado, e o Gonçalense podendo conseguir tão almejado acesso à Série A1, hein? Olha aí, hein? Time de São Gonçalo veio comendo pelas beiradas, devagarzinho, e chegou, hein? O Audax é o campeão do primeiro turno, portanto ele pode... se ele perder, ele decide novamente o título com o Gonçalense. Né? Então vamos ver o que vai dar isso. Na Série C, já as semifinais também, o primeiro jogo, Búzio meteu 2-1 no Belfort Roxo, enquanto o Império Serrano, ou Serrinha, perdeu para o Paduano de 1-0. Com isso, vamos para os segundos jogos, o Búzios, que vai visitar o Belfort Roxo, e o Paduano, que recebe o Império Serrano em casa, jogam pela vantagem do empate, para se classificar para as finais. A Copa Rio, vamos ter a segunda fase nessa semana, que eu já falei semana passada. Nos amistosos do futebol amador, o Dita empatou em 2-2 com o Bichinho, jogo válido pela Copa F6 da Libertadores do Anaia, lá em São Gonçalo. Enquanto isso, a K11 ganhou do Colorado por 3-2 e o Nova Geração meteu 7-5 no Saco Colada. Foi uma sacolada de gols, hein? O Profat é o campeão da Rio Copa Sub-17. Parabéns ao Profat, não temos o resultado da partida, mas parabéns aí à garotada do Profat. O Campim meteu 4-3 no Estrela da Manhã, enquanto o Peladeiros do Caluge 1-0 no Central de Papucaia. Em jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato de Veterano lá de Niterói, o Master Niterói perdeu para o Engenho do Mato por 2-1. O Amigos do Bem venceu o Saco de Flores por 2-1. Ainda bem que não encheu o saco de flores de gol.
em jogo no campo do Dominante, lá em Maricá. E o Beira-Rio e o Flamartins ficaram no 3-3 no campo do Atlântico. No campo de Embaú, o Gefran meteu 6-1 no Coqueirão. Eita ferro. O Coió ganhou do Cometa de 3-1. Esse jogo provavelmente foi lá no campo do Cometa. O Ipiranga e o Relíquia empataram em 1-1 no campo do Ipiranga. O Kashima, Antônio, meu amigo, ganhou do Esperança de 5-4, mas o Kashima chegou a estar ganhando de 4-0, hein? Recuperação do Esperança. E enquanto o Fute Paz meteu 2-1 no Estrela da Pedra, lá no campo do Rodoviário em São Pedro da Aldeia. E sobre o Kashima, voltando ao Kashima, a gente está aguardando o tão sonhado confronto Kashima versus Semeador, hein? Antônio, tá lançado o desafio. Na Arena Semeador, é claro, né? O Gaguinho empatou com o Larinho 3-3, enquanto o Centenário perdeu para o Papucaia por 2-1 no campo do Papucaia. No campo do Governador, os Galácticos meteram 2-1 no Amizade. Jogos no campo do Semeador. O Boleiros empatou em 1-1 com o Barça no sábado, enquanto o grupo Família da Bola, a equipe azul, venceu a verde por 5-0. Caraca. A verde dessa vez não vai ficar madura. Nos jogos do domingo, o Cruzeiro de Marambaia meteu 8-2 no LT do Sapê, enquanto o Semeador empatou com o América em 2-2. O América conseguiu o jogo no empate, num golaço no último minuto de jogo. Foi um jogão de bola esse, muito bom. Parabéns à equipe do América, evoluiu muito, tá? E a Taça Unifute, nós não temos os resultados do final de semana. Né? Sabemos que tem um jogo em pendência. Havia uma reunião marcada para se decidir sobre isso. Parece questões de inscrição irregular de atleta em jogos passados. Né? E nós não tivemos o resultado do final de semana. Então não podemos passar. Mas a Taça Unifute é a esperança do futebol feminino. Taça Unifute, cada jogo uma decisão. Procure saber próximo a você se vai ter algum jogo, tá? Tá na última rodada agora. Agora vem a última rodada dos grupos A e B. E vamos ver quem se classifica para as semifinais, né? Para as quartas de finais, perdão. Bom, duas equipes vão sair. Mas é um torneio que é muito bom de se ver, muito gostoso mesmo, tá bom? A gente fica por aqui com você. Vem aí o Municipal Feminino de Itaboraí. O Municipal Feminino de Itaboraí tem sua reunião decisiva nessa quarta-feira para sorteio de chave, organização de tabela, etc e tal. Tá bom? Fique de olho e vamos manter vocês informados aqui. Futebol feminino também vem a Copa das Comunidades lá do meu amigo Loirinho em Niterói. Loirinho, parabéns. E tem o Fute 6 também no Arsenal, em São Gonçalo. Portanto, é campeonato a rodo aí. Procura que você, menina, que quer jogar bola, procura o local onde treinar. Se quiser, é só ver na descrição aí o nosso WhatsApp e entrar lá em contato com a gente e vir treinar conosco, tá bom? Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima.